Graça e paz, meus irmãos. Quero refletir com os irmãos hoje sobre época de reconstrução. E essa reflexão que trago neste dia aos irmãos está fundamentada no livro de Ageu. E esse livro que traz algo fantástico aos nossos corações. Livro esse que retrata um momento importantíssimo na vida do povo de Deus e que é o retorno do povo do exílio. E livro que tem, a meu ver, tem 4 pontos fundamentais. Nesses 2 capítulos, 4 pontos que me chamaram a atenção e quero compartilhar com os irmãos com muito temor, que são: Deus, através do seu servo, critica a postura do povo. Segundo ponto, a miséria do povo é descrita. Terceiro ponto, retorno da bênção. E o quarto ponto, a palavra de vitória. O livro é curioso porque o capítulo 1 e 2 praticamente são repetição um do outro, né? E quando eu estiver dizendo as referências, vou fazer menção às 2 referências que tratam do mesmo ponto. Mas quero começar falando sobre o fato de Deus, através do seu servo Ageu, ter criticado a postura do povo e chamado a atenção do povo para olhar a reconstrução do templo. E eu quero ler com os irmãos o texto de Ageu que trata desse ponto em específico. São 2, Ageu capítulo 1 de 1 a 5 e Ageu capítulo 2 de 10 a 14. Nós vamos ler o capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Esse momento aqui do livro de Ageu é um momento interessante, que é o momento do retorno do povo de Deus do exílio. Retorno esse do exílio que começa a ocorrer ali no edito de libertação de Ciro, quando Ciro permite os judeus cativos em Babilônia voltarem para a sua terra, ali em 538. E esse texto que é escrito aqui trata desse período em que o povo retorna da Babilônia para a sua terra. E em 534 o povo ali que chegou ali em sua terra e encontrou a terra totalmente, a cidade destruída, o templo queimado, a terra estava abandonada. E o povo ali em 534 começou a reconstrução do templo, construiu os alicerces do templo. Mas por conta do momento que aquela cidade passava, o momento de destruição, o povo se desanimou e se voltou para um contexto totalmente diferente da vontade de Deus. Esse texto de Ageu parece muito com o momento que nós estamos vivendo hoje. Momento esse de dificuldades, momento de dificuldade na área da saúde,
momento de angústia, momento de dificuldades econômicas. E esse texto serve para nós no que diz respeito a chamar a nossa atenção no que devemos focar e o que devemos fazer, o que deve ser edificado, né? O que deve ser edificado, o que tem importância verdadeiramente. Se nós olharmos aqui nesses versículos, esse texto vai focar basicamente no desânimo do povo em reconstruir o templo. E hoje me parece, irmãos, que o povo de Deus está desanimado em fazer a obra do Senhor, né? O povo de Deus hoje está focado em outras questões, na grande maioria na sobrevivência desse vírus, né? Sobreviver a esse vírus e também na questão econômica. E aí, se nós olharmos, Ageu vai chamar a atenção do povo esse que diz: ainda não é tempo de edificar esse templo. E hoje, irmãos, mais do que nunca, eu digo com tranquilidade, é tempo de edificar o templo do Senhor. É tempo de edificar o templo do Senhor. É tempo, meus irmãos, de edificarmos a nós que somos o templo do Espírito Santo. É tempo de trabalharmos os nossos corações, a nossa mente, fortalecendo-a com a palavra do Senhor, entendendo que esses templos feitos por mãos humanas e que hoje muitos deles estão fechados por conta da pandemia, eles têm a sua importância, mas o fundamental somos nós que somos o templo do Espírito. E precisamos ser edificados, mas edificados na palavra do Senhor, edificados no Logos, edificados no Verbo, edificados em Cristo, que é a rocha. Para que nós não caiamos no mesmo erro do povo de Deus, ali na época de Ageu, que se desanimou da construção do templo, se desanimou da obra do Senhor, se desanimou de fazer a vontade de Deus e se voltou para o seu próprio umbigo, para construir casas apaineladas, como diz o autor aqui, como diz o texto bíblico, casas apaineladas. Eu pesquisando vi essas casas apaineladas aqui, são casas que eram forradas com madeiras caríssimas, muitas delas importadas. O povo deixou de investir no que verdadeiramente tem importância, para investir no que é passageiro. E nós não podemos deixar de nos deixar cair nesse mesmo erro. Temos que investir no que permanece, no que é eterno, investir no que é de Deus. Essa semana eu tô mexendo, fazendo um jardinzinho aqui em casa e fui a uma loja de jardinagem. Chegando lá na loja de jardinagem com minha esposa, vi quantas pessoas estavam ali comprando flores e comprando grama e investindo dinheiro no embelezamento das suas casas, assim como eu estava. Investindo finanças no embelezamento das suas casas. Eu não posso entender, meus irmãos, como nós estamos perdendo o interesse pelo que verdadeiramente edifica e nos voltando simplesmente para o nosso umbigo. Precisamos verdadeiramente olhar para o projeto que Deus tem para nós, o seu povo. O povo de Deus precisa entender o que Deus tem para si. Nós não temos que estar fazendo política, defendendo quem quer que seja, em detrimento do trabalho e da obra do Senhor. Crentes
que se digladiam com outros irmãos por conta de A ou de B, em defesa de A ou de B, como se A ou B fossem aqueles que lhes deram a salvação. Nós precisamos entender a importância da reconstrução do templo. Reconstrução do templo. Hoje nós falávamos aqui em casa, eu e minha esposa, sobre que nós precisamos trabalhar a nossa mente para não entrar em parafuso pelo momento que vivemos, porque nós temos alguns que estão ao nosso redor, amigos, que estão entrando em parafuso por conta dessa pandemia. Se nós não trabalharmos a nossa mente, se nós não edificarmos o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, se não edificarmos a nós mesmos, sem sombra de dúvida, nos desanimaremos, assim como o povo ali em 520 estava desanimado. Nos desanimaremos. Nós precisamos entender a importância de trabalhar o templo do Espírito, trabalhar a nossa mente, trabalhar encher o nosso coração da palavra do Senhor, para ainda que os pilares dessa humanidade sendo derrubados, nós fiquemos de pé, porque o que nos mantém em pé, o que nos mantém sem sombra de dúvidas em pé, meus irmãos, é Cristo. Então, que nós possamos edificar, porque agora é tempo de edificação. Mesmo que você não esteja indo à igreja, porque os templos estão fechados, mas edifique a sua vida na rocha que é Cristo, para a honra e glória do seu reino aqui na terra. Que Deus, pois, nos abençoe. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor.
conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo.